Os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes da lei de Moisés, intérpretes oficiais. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento, não é só sabedoria, mas também alimento para a alma, alimento para o espírito. Dada a devida introdução, vamos dar um gole no suco e começar essa leitura de hoje. Maracujá para acalmar, porque ontem, dar uma explicação para vocês que o vídeo de ontem foi ao ar, mas por algum motivo o YouTube baniu ele e não me explicam por quê, simplesmente baniu. E é uma plataforma privada, as leis da empresa prevalecem, eu não posso fazer nada, não tem nem sei como recorrer. Então é isso. Ontem eu mandei um vídeo extremamente importante e eu ainda vou analisar como passar todas as informações adiante para não se perder. Dadas as devidas desculpas, vamos para a leitura de hoje, que é Mateus 23. Mateus capítulo 23. Como eu ia dizendo no início, para que pratiquem tudo que os mestres da lei e fariseus dizem, mas não siga seu exemplo, pois eles não fazem. Muito bem, meus irmãos. Deus é um só, de Gênesis a Apocalipse, o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas nos deu instruções de como devemos viver e proceder aqui com os pés diante da terra, sobre a terra. Uma vez nesse reino, existe uma física, uma matemática, uma regra, uma lei que nos governa. Essa lei que nos governa foi dada pelo nosso Pai, Criador de todas as coisas. Uma vez que sabemos do Pai, Criador de todas as coisas, e temos a lei que nos governa, por que não praticar? Estes são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco dos judeus, os livros que contêm o estilo de vida, a cultura, a forma de sociedade, a forma funcional de como os seres humanos devem interagir nesse mundo. Em um mundo onde a gente sabe que há pecado, onde há maldade, onde há ganância, onde há cobiça. Existe uma lei, uma forma, uma matemática de como devemos agir aqui, de que forma esse nosso agir pode estar mais de acordo com todo o universo, com todo o cosmos, em equilíbrio com a criação e com o Criador. Cada palavra que está ali é de extrema importância, porque aqui, livro de Mateus, palavras do próprio Cristo e Yahushua Hamashia, devemos seguir a lei, devemos seguir aquilo que os fariseus e mestres da lei falam, mesmo que eles não pratiquem. Logo, melhor do que ouvir a eles e fazer, é lermos e meditarmos e conversarmos congregarmos entre os irmãos que acreditam na Bíblia e procurar executá-la da melhor maneira possível cada dia mais. Porque a cada passo que a gente executa a caminho desse equilíbrio, a caminho dessa lei, a caminho dessa ordem e organização, mais a nossa vida, vamos dizer assim, entra em harmonia com o que o Criador tem para nós. E aí é que está a magia das coisas, meus irmãos. Porque o Criador tem para cada um projeto, um plano, uma obra magnífica a ser feita na vida. E é um desperdício de vida, de tudo que existe no universo, você não se prestar ao papel pelo qual você foi criado. Meus irmãos, não existe nada aleatório. Não é que meteoros se chocaram, se explodiram e a matéria se organizou. Existe um criador, existe uma inteligência superior acima de todos nós, a qual nos criou com um propósito, com destino, com um projeto de vida diretamente para você. Diretamente para você, um diretamente para mim, um diretamente para o João, um diretamente para Maria. O Criador, ele se dividiu em diversas consciências para executar um projeto para cada um de nós. E é incrível isso, meus irmãos. Logo,
Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Pode ter a certeza que uma vez que somos frutos do Criador, a sua mão está sobre nós para nos educar, para nos ensinar, para nos proteger e para nos guiar. Como um pai que dá instruções ao filho, a gente tem o nosso manual de instruções da vida, o manual de instruções do cristão. Uma vez que a gente tem esse manual, temos como obrigação buscar praticá-lo e exercê-lo cada vez mais. Porque mesmo que não entendamos, mesmo que a gente não compreenda, meus irmãos, mesmo que a gente não entenda em toda a sua... não consegue compreender na sua totalidade a lei, mesmo que a gente não compreenda determinadas ordens, devemos cumpri-las, devemos seguir, porque o Pai nos deu a ordem, o Pai sabe de todas as coisas. Não caberia a mim nem questionar se eu fosse realmente muito sábio, mas como eu tenho as minhas ignorâncias e, como se diz, a gente não se aquieta, a gente questiona tudo, a gente busca e o Pai dá a resposta. Então também, se quiser questionar, não tem problema, questione, busque, vá atrás, aplique e verá que tudo acontece, que tudo tem um porquê, que tudo tem um motivo, e gradativamente, à medida que a gente vai adquirindo consciência, as verdades vão se revelando diante de nós. Portanto, existe uma matemática, existe uma lei e devemos buscá-la. Buscá-la porque é como um pai ensinando a um filho. Porque é como não, porque de fato é um pai ensinando a seus filhos. Mas assim como o pai educa, dá instrução, o pai também dá o livre-arbítrio, porque ele não quer acorrentar e obrigar os filhos a viver debaixo da asa dele e usufruir de toda a riqueza dele. Pelo contrário, ele dá o livre-arbítrio e busca ao pai aquele que quer, aquele que deseja. Uma vez que você convida o pai a fazer parte da sua vida, o pai se mostra presente cotidianamente. Então, continuando. Não deixem que pessoa alguma o chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam às pessoas, a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente, que é rabi, né? Pois somente Deus no céu é o pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois, meus irmãos, olha como o inimigo atua na sutileza e como a gente deve se atentar, pois tudo nasce no campo da consciência, se transforma em palavras que vêm para o campo da matéria e vira realidade ao nosso redor. Só temos um Pai no céu, Jesus Cristo, e Yahushua Hamashiach, seu Filho, nunca revelou a sua data de nascimento. E olha que não é coincidência, é uma blasfêmia, é uma tradição pagã que se perpetua até os dias de hoje. O dito Natal, que diz ser no aniversário de Cristo, cujo aniversário de Cristo nunca foi revelado, e com certeza não é no inverno de Israel, não é agora no final de dezembro. Então, além de ser uma mentira dita que é para Cristo, existe como figura principal um ser que é chamado de papai, sendo que só temos um pai no céu. Lógico, obviamente, você vai chamar de pai o seu pai aqui na terra, o pai carnal, o pai de sangue. Mas, fora esse pai, só temos um pai de todos. Este é o seu pai, aqui na terra, nessa família que você veio. Mas, de toda a criação do universo, de todas as criaturas, temos um só pai. Não devemos chamar a outros. E aí vem o Papai Noel, pelo amor de Deus, ou padres que significa pai, ou papa que significa pai, ou que seja pastor, se temos um só pastor, que é Jesus Cristo, cujo nome é hebraico é Yahushua Hamashiach, todo o resto entre nós somos irmãos, somos criaturas feitas por um Criador. Logo, somos todos irmãos. Irmãos buscando conhecimento e instruindo a outros irmãos através do grande pastor.
porque ninguém se instrui sozinho. À medida que a gente busca, Yahushua HaMashiach, nosso pastor, nos instrui para que instruímos a outros irmãos. Então, cuidado com as palavras que usa, cuidado com as crenças que segue, cuidado com as tradições que costuma fazer parte do seu cotidiano, da sua vida, do seu ano, da sua década, seja lá qual intervalo for. Continuando. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Porque aqueles que cumprem, maravilha, mas que aflição espera os hipócritas? Aqueles que falam e nada cumprem. Fingem cobrar dos outros com extremo rigor, mas com eles mesmos não tem rigor nenhum, pelo contrário, total tolerância. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Por quê? Porque, como a maioria dos seres humanos, se entregam à ambição, à cobiça, entram em paranoias de estruturas carnais, estruturas mundanas, agindo totalmente pela razão e não pelo espírito, e acabam se perdendo nesse caminho, levando milhares e milhares de pessoas a seguir eles e cair no buraco. Pastores cegos guiando ovelhas cegas. Então, meu irmão, a verdade é só uma. Temos um pastor, temos um pai, que é Deus, e um pastor que ele nos deu para nos guiar, que é Jesus Cristo, e Yahushua HaMashiach nos levar até ele. Qualquer coisa fora disso é satanismo. Que aflição os espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Ambiciosos, né? Sempre voltados para o ouro. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jurar pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, oferta sobre o altar ou o altar? O que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que há sobre ele. Quando juram por templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Logo, em verdade vos digo, o templo de Deus é nosso corpo. E a melhor coisa é nem jurar. Não jure por nada, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Não tem necessidade de juramentos, mas caso jure, cumpra. Não deixe de cumprir. Que sua palavra não faça curva, que você seja reto na sua conduta. Tudo nessa vida é uma grande matemática. E Deus nos ensina como lidar nessa matemática através de seus ensinamentos, através do exemplo de vida que foi seu Filho Jesus Cristo. Continuando. Que aflição espera os mestres da lei, fariseus e hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencia os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Justiça, misericórdia e fé. Justiça. O dízimo era dado à tribo dos levitas, não mais que isso. Os levitas tinham o trabalho de queimar carne, assar carnes para sacrifício, era um trabalho árduo, pesado, o qual eles tinham que ficar o tempo inteiro por conta. E digo mais, os levitas que recebiam o dízimo não em dinheiro, mas em cominho, coentro, algumas outras hortaliças, alguns tipos de produtos dos quais cultivavam, plantavam, criavam naquela época, mas não possuíam propriedade privada. Pastores, padres, esses líderes religiosos que pedem dízimo, pedem dízimo, não são levitas, possuem propriedade privada, não há mais sacrifício, muito menos necessidade de templo. Devíamos estar pregando nas ruas para que todos vejam, devíamos estar pregando em todos os lugares, cada vez para mais pessoas, e não em suas igrejas, seus clubinhos, seus centros de psicologia em massa,
que viraram esses templos de hoje em dia. Porque, na verdade, o templo de antigamente, para conversar com Deus, era o tabernáculo, que havia necessidade, pois ainda não havia o sacrifício de Cristo, que criou essa ponte para conversarmos com Deus. Uma vez que essa ponte foi criada, não precisamos mais do templo, devíamos agir 100% pelo Espírito, e como os apóstolos, levar a palavra ao máximo de pessoas possíveis. A palavra, ela leva uma frequência, uma vibração. Não é para passar a vida inteira só lendo para aquele mesmo grupo. É para fazer as pessoas entrarem nessa vibração. E como um efeito borboleta, cada vez mais pessoas, passando para mais pessoas, esse Espírito Santo de Deus, a coisa se multiplicar a ponto de chegarmos a um número crítico, um coeficiente crítico de vibração alta. Tudo nesse mundo é vibração, já dizia Nikola Tesla. Tudo é. Quer entender o mundo? Entenda sobre frequência e vibração. Se levamos a palavra, levamos luz. Se levamos luz, levamos informação. Se levamos informação, aumentamos a vibração daquela pessoa, elevamos a vibração dela, e é isso que precisamos fazer. O mundo está numa vibração baixa devido aos pecados do homem. A humanidade inteira está numa vibração baixa, densa. O mundo, o reino de Deus, geme as dores do parto, pois provocamos isso nele. O campo eletromagnético da Terra está diretamente ligado ao campo eletromagnético coletivo e individual de cada um desses seres humanos. Nós como sociedade e o de cada um individualmente. Os nossos pensamentos, atitudes, falas, comportamentos definem a frequência da nossa vibração. O sentimento que isso gera define a frequência da nossa vibração. Logo, isso se interage com o reino de Deus, com esse mundo. Tudo é eletromagnetismo, tudo se dá por meio de eletricidade. O seu cérebro, o seu coração funciona através de eletricidade. Logo, se você der uma parada cardíaca ou algo, eles vão dar um choque em você para reviver. A pulsação faz parte da nossa vida. A gente faz uma troca de energia, eletromagnetismo o tempo inteiro com esse reino, com outras pessoas. Tudo está ligado em torno desse campo eletromagnético. Logo, devemos levar a verdade. Levar a verdade. E quando vemos pastores, padres, seja o líder que for religioso, cheio de bens, acumulando bens, sendo na verdade um ostentador, não bens para o seu usufruto necessário, mas sim ostentando na cara dura, enquanto os levitas nem sequer tinham propriedade privada. Como tem coragem de cobrar algo dizendo ser dízimo? Se alguém que ouviu sua palavra quiser lhe ofertar algo, e você sentir de coração que aquilo ali é de coração, aceite. Mas do contrário, sacuda até a poeira daqueles lugares. Mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo são milhares de líderes religiosos enxergando oportunidades, de ter mais ambição e de sugar riquezas de outros sem fazer o seu trabalho. Sem fazer um trabalho real, mas sim através de manipulação, através de enganação, através de mentiras. Dízimo não devia ser nem citado dentro de uma reunião. Tem 1000 coisas para se falar que de fato elevam a vibração, elevam a energia. Dízimo é uma característica do passado. E você vê em diversos templos, em diversos cultos, aqueles que se dizem cristãos fazendo algo contrário do que diz a Bíblia. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Continuando. Constroem túmulos para os profetas, enfeitam monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas? Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Ou seja, as maldições são hereditárias, as maldições, os pecados, a consequência de tudo isso. E lembra, existe uma matemática, existe uma justiça, e essa matemática, pode ter certeza, ela é muito misericordiosa, porque se fosse cobrado preto no branco, a humanidade já tinha se extinguido. Então ela é extremamente misericordiosa. Mesmo sendo misericordiosa, acumulamos geração após geração maldições. Maldições. Aquilo que seu bisavô fez, passa para o seu avô, que passa para você. E é de você que quebra a maldição. Através de uma crença, de um postulado, de você chegar e falar, é necessário. Coisas espirituais se quebram com coisas espirituais. É necessário você quebrar isso
no seu inconsciente, de que forma? Buscando a Cristo, se entregando a Ele, pedindo, falando, olha, se eu acredito em Cristo, eu vou seguir o que Ele falou. Se eu sigo o que Ele falou, eu vou pedir aquilo que eu desejo para mim, porque se for bom para mim, eu vou obter. É necessário quebrar as maldições. É necessário que vibremos mais alto, que chegamos a patamares de vibração mais alto, para que, volto a dizer, quando alcançarmos um coeficiente crítico de pessoas com a vibração mais alta, é o que o grande pastor espera de suas ovelhas, que todas sejam salvas. E o salvo se diz a frequência e vibração. Se Cristo é uma frequência altíssima, o que acontece se eu pegar uma tomada de 110 e botar na 220? Explode. O que acontece se Cristo, vibração altíssima, vier para a terra e as pessoas que estão em vibração baixa? Choro e ranger de dentes. E não é o que ele quer. Ele espera que suas ovelhas todas sejam recuperadas o máximo possível. E o inimigo quer levar o máximo possível com ele para baixa vibração, para o inferno, para o Sheol. Continuando. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão a outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato dos justos de Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. E, meus irmãos, eu lhes digo a verdade. Se for para buscar Cristo com sinceridade, buscar a verdade nesse mundo de mentira, nesse mundo de corrupção, prepare-se para perseguições, prepare para bater de frente, que é o que eu sempre digo. Para subir sempre tem resistência, para descer todo demônio ajuda. Então se prepara que vai haver conflito, vai haver combate, vai haver pessoas querendo resistir a isso, mas seja manso como uma pomba, sagaz como uma serpente. Medo, jamais. Medo é o oposto da fé. Coragem, determinação e sabedoria. Sempre pedindo a Deus para nos instruir com sabedoria, para a gente poder lidar com essas adversidades do mundo. Como diz uma grande amiga minha, o caminho é estreito, mas o sorriso é largo. E assim termino a palavra de hoje, meus irmãos. Espero que possa tocar o coração de vocês. Faça isso aqui de coração aberto. É um estudo que eu faço para mim e compartilho com vocês. Como eu disse, somos todos irmãos e estamos aprendendo juntos. Então, que essas palavras possam de alguma forma tocar o seu coração. E é como eu sempre digo, a batalha está só começando. Tamo junto, família.